E aí, pensando nisso, assim, né, e trazendo um pouco para essa questão do treinamento, eu penso que todo vendedor de varejo, ou quer dizer, todo vendedor, mas o de varejo especificamente, deveria ter programação neurolinguística, que é algo, né, que você falou, me chamou a atenção, que você falou de conhecer o ser humano. Porque, no fundo, se você conseguir decodificar o cara, é quase mágica, né? Se você acaba aumentando o seu poder de influência muito, muito, né? E então, assim, a gente vê que o cara precisa ter um certo desenvolvimento, né? Pelo que eu pesquisei, não temos nenhuma faculdade de vendas no mundo. Não. Então, né, temos esse gap. Ou seja, cara, o diferencial não é mais o produto, ou cada vez menos é o produto. O diferencial do marketing também já chegou, né? Talvez ali, né, a gente vê no caso da CIMED, talvez ali o Toguro fazendo uma coisa diferente, mas ainda assim tem muito mais a ver com visibilidade do que com o ganho da marca. Mas pode ser um ganho de marca também. Mas eu tenho um espaço que é onde eu tenho um vendedor, né? Quando eu chego numa loja, eu tenho um vendedor treinado, o cara me vende 3 vezes o ticket médio. Quando eu vou na loja, o vendedor não é treinado, vende metade. Como é que você vê a atenção, né, tanto da indústria quanto dos empresários, nesse caso o varejo de tintas, permitindo esse olhar de treinar? Como é que é a relação da percepção? E eu só vou sustentar aqui minha pergunta, porque a gente ouve muito a questão do ROI, né? E aí você tem assim, cara, citando um pouco esse livro aqui, acho que a gente teve um passo ousado, que foi conseguir tirar dos gerentes da organização 2 horas por semana. Que foi quase uma loucura. Quando eu conto o caso, e por isso que eu fiz questão de escrever o livro, porque eu falei, cara, se eu contar, alguém não vai acreditar, né? Como é que você vê, então, a percepção da indústria olhando para essa pessoa que precisa se desenvolver e do empresário de varejo falando, cara, eu vou tirar meu cara um dia do balcão? Não, Marcelo, essa é uma janela bem grande, né? Eu falo que Matrix ainda só no cinema, né? Uhum. Mas eu queria também poder receber um chip e estar programado para conhecer as pessoas e tal. O problema é que vendedor, né? Você falou que não tem, eu falo que isso é uma situação e ainda bem que tem entusiastas. Você é uma empresa disso. Eu falo que quando eu vou fazer apresentações, eu não falo que eu sou gerente sênior de excelência em vendas. Eu falo que eu sou estagiário em vendas, né? E a gente muitas vezes, né, percebe que os profissionais de vendas acham que são heróis, que não precisam treinar, né? E porque a gente carrega, na minha teoria, a gente carrega uma ideia de treinamento, de coisa chata. Às vezes é sim, né? Por exemplo, em Souvenir, a gente na academia, nos conteúdos que nós compramos, por exemplo, para colocar dentro da nossa plataforma, a gente saiu de um engajamento, por exemplo, de 18% para 75%, 80% da equipe, da força de vendas, usando o aplicativo. Ou seja, a gente começou a desmistificar que treinamento era aquela coisa chata de 8 horas, falando e tal. A gente falou, pô, peraí, vamos começar a fracionar isso, né? E tem gente que até nisso não quer, porque eu já sei, né? Então... Alvin Toffler, né? Eu uso essa frase, mas eu sei que é esse, talvez o nome dele lá. Ele fala que o analfabeto do século XXI não é o que não sabe ler e escrever, é o que não sabe desaprender para reaprender, né? E o vendedor tem muito disso. Eu sei, não preciso e tal. Ele não quer. Às vezes a gente tem treinamentos, a gente tem convenções, a gente vê parceiros investindo em convenções de venda e tem gente que simplesmente não vai, né? Porque é um dia de feriado, é difícil deixar a loja, é difícil fechar a loja, mas senão você não acompanha, né? Então, né, talvez respondendo aí depois dessa volta, como? Né? É você estar aberto, é você entender que se você não se preparar, vai ter alguém mais preparado que você. E aí é que eu falo que entra a IA. A IA entra para isso. E muitos empresários, Marcelo, assim, a gente vê, e de todos os segmentos, né? É difícil deixar a loja porque se eu coloco o cara para treinar, eu posso perder faturamento. Eu sempre falo isso. Talvez você não treinar ele, você está perdendo muito faturamento, porque o cara que não conhece o outro, eu sempre uso um termo, né? Que ele está deixando dinheiro na mesa. Sim.
ele está tentando se livrar, porque ele está numa retórica, né, de sei lá quanto tempo, e tem uma galera nova vindo que não sabe lidar, ansioso e tal. Se ele não treinar, se ele não entender passos de vendas, por exemplo, se ele não entender técnicas de vendas, se ele não entender em que momento a pessoa está da venda, e eu falo, você falou assim, na outra pergunta, né, não vou voltar nela, não. Ele não escuta, né? E quando ele não escuta, ele não está aberto. E o empresário fala, não, eu não vou, às vezes eu não vou fazer esse investimento, porque ele vai para uma outra... Vou mudar a fachada. Ele vai para uma outra loja, e aí eu capacitei, perdi dinheiro. Cara, deixa eu falar uma coisa, você. Então, vamos olhar como é que está sendo o nosso processo de retenção das pessoas. Mas deixar de treinar não é uma escolha sua, né? Você trouxe uma leitura interessante, desculpa te cortar. Não. Que é o fato justamente, cara, se eu treinar ele sair, o Ford falava isso, né? Se eu treinar ele sair é ruim, mas se eu não treinar ele ficar, né? Se eu tenho um cara ruim. Mas aí, isso é só um sintoma de que você, né, trouxe a questão da retenção. Quer dizer, cara, então eu não treino meu funcionário porque ele vai sair. Fala, cara, então você tem dois problemas. Um, que ele não quer ficar, e o outro, que você não quer treinar. E aí, qual é o resultado dessa equação, cara? Vender menos. É vender menos,